A paz do Senhor a todos, uma boa noite ou uma boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você verá essa aula. Hoje nós daremos início ao nosso tema chamado O que é a Trindade. Mas antes de iniciar esse tema, vamos começar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este tempo, este momento na tua presença. Que o Senhor seja conhecido e engrandecido em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, em nosso ensino bíblico, nós já falamos sobre a Bíblia e a formação da Bíblia, sobre a sua clareza, sobre a sua necessidade, sobre o seu propósito, sobre a sua suficiência. Nós falamos também sobre aquilo a que Deus se assemelha, ou seja, o que Deus revela na Escritura sobre Ele mesmo, sobre a sua personalidade, sobre as suas características, sobre os seus atributos. E nós separamos e dividimos, os atributos de Deus entre atributos comunicáveis, que ele comunica com a sua criação, e incomunicáveis, que ele não comunica com a sua criação. Agora, partindo para o nosso terceiro tema desse ensino bíblico sobre o que é a Trindade. Deixando bem claro que nós estamos fazendo um panorama sobre o assunto e não estamos nos aprofundando, é apenas para que nós tenhamos noção de cada tema que está sendo tratado nessas aulas. E a Trindade é um tema um quanto misterioso para todos nós, leigos, e para todos aqueles que são estudiosos, que são pessoas com seus cursos, com seus mestrados, doutorados em teologia. Até para eles explicar a Trindade é muito difícil, pois se trata de um mistério ao qual nós cristãos, principalmente, claro, tentamos entender por meio das Sagradas Escrituras e formar uma doutrina por meio das Sagradas Escrituras daquilo que ela relata sobre a Trindade. Então, vamos começar. Às vezes, as pessoas usam três nomes diferentes quando se referem a Deus: Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas esses são mais do que simplesmente nomes diferentes para uma pessoa. Eles são, de fato, os nomes de três pessoas muito distintas. Então, já observe que nós estamos falando e vamos falar de três pessoas distintas, três pessoas diferentes, três pessoas com os mesmos atributos, a mesma essência, a mesma natureza, mas com funcionalidades diferentes, com personalidades e ações diferentes. Continuando. Entretanto, embora Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo coexistam eternamente, ou seja, nenhum deles foi criado, todos existem, desde a eternidade, como três pessoas distintas, há apenas um Deus, ou seja, são três pessoas distintas, mas com os atributos e a natureza de Deus. São três pessoas distintas com personalidades e funções distintas, mas não são três deuses. É um Deus só, constituído por três pessoas. Essa é a chamada de doutrina da Trindade. A ideia de três pessoas e apenas um Deus. É difícil de entender completamente, Tem até, eu deixei aqui aquela letra do Legião Urbana, da música Índios. Quem me dera ao menos uma vez entender com um só Deus, ao mesmo tempo é três. Veja, é muito difícil para que nós venhamos assimilar, ainda mais nós que somos dominados pelo pensamento grego de separar as coisas, e
É difícil para qualquer um conseguir transmitir e falar sobre a Trindade de forma a qual seja fácil de compreender e fácil para transmitir. Então, se torna a Trindade ainda um mistério indecifrável, por assim dizer, para todos nós. Continuando, mesmo assim, é um dos conceitos mais importantes da fé cristã. Veja, nós viemos do judaísmo, né? Jesus era judeu, seus apóstolos também, mas nós acreditamos que o Messias já veio e nós acreditamos que existe somente um Deus. Nós não somos politeístas, nós acreditamos em um Deus só. Então, para nós cristãos, a doutrina da Trindade é muito importante. Primeiro, pela nossa crença no monoteísmo, no qual existe só apenas um Deus, e pela nossa crença que Jesus é Filho de Deus e o Espírito Santo também procede de Deus e tem os mesmos atributos e a mesma natureza de Deus e é eternamente também Deus. Então, para nós, a doutrina da Trindade é ela que fundamenta e alicerça a nossa fé, na nossa crença do Deus, um só Deus, né? Não três deuses, não sendo um politeísmo, e na nossa crença de Jesus 100% Deus e o Espírito Santo também sendo Deus, procedendo de Deus, né? Em atributos e natureza igual a Deus. A Trindade nunca aparece na Bíblia, mas a ideia representada por ela é afirmada em muitas partes. Por exemplo, em Gênesis 1:26, que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O uso de nós, o nosso, implica que mais de uma pessoa estava envolvida na criação. Os únicos seres quem Deus poderia possivelmente se referir seriam os anjos. Contudo, não fomos feitos à imagem dos anjos, mas à imagem de Deus. Também temos outras passagens, como Gênesis 3:22, que diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Isso daqui, quando Deus, né, por assim dizer, descobre que Adão e Eva e Adão tinham participado do fruto proibido. Mas veja novamente esse uso do termo nós, no plural, indicando que há mais de uma pessoa em Deus. Também nós temos uma outra referência, né, na Torre de Babel, quando Deus ele confunde a língua dos homens em Gênesis 11:7. Ele diz assim: eia, desçamos, ou seja, desçamos não estava referindo apenas a uma pessoa só, e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Então, a nós, cristãos, nós vamos buscar na Bíblia informações que demonstram que a Trindade, né, esse Deus que se manifesta e está presente em três pessoas distintas, ele está presente desde a criação, não há invenção do cristianismo. É isso que tem que ficar claro para nós. Não há invenção e nós não tratamos como uma invenção do cristianismo, mas sim uma revelação da própria Sagrada Escritura. Continuando. Quando Jesus foi batizado, em Mateus 3:16, 17, naquele momento, os três membros da Trindade estavam realizando três atividades distintas. Deus o Pai falava, Deus o Filho estava sendo batizado e Deus o Espírito Santo repousava sobre
o Filho. Então, descendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Em Judas 20, 21, também afirma haver três pessoas distintas na Trindade. Diz assim: Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, esse entendimento de Deus sendo três pessoas distintas e um Deus só, é importante que a gente também perceba que ele está desde o começo ali na mente dos primeiros cristãos e dos apóstolos. Eles já tinham isso em mente e já demonstravam essa crença e também afirmavam essa crença por meio das suas próprias declarações de fé, por meio das suas próprias instruções em suas cartas. Pelo fato de Deus consistir em três pessoas distintas, o Pai não é o Filho ou o Espírito Santo. O Filho não é o Pai ou o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai ou o Filho. Cada uma das pessoas da Trindade é plenamente equivalente igual a Deus. A divindade de Deus, o Pai, é mostrada a partir do primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, e assim ao longo de todas as Escrituras. Gênesis 1:1 diz: No princípio criou Deus céus e terra. Mas essa é a distinção que nós temos que fazer, que é importante que a igreja, desde o seu primeiro momento, né, quando ela foi se formando, foi formando as suas próprias doutrinas, seus próprios dogmas, suas próprias crenças, né, e base de fé, ela foi buscando entender a palavra de Deus conforme a sua revelação e deixando claro que tanto o Pai, tanto o Filho, tanto o Espírito Santo são Deus, mas um não é o outro, né? Eles são pessoas diferentes em seu modo de operar ou seu modo de se revelar a nós. São da mesma natureza, da mesma essência, têm todos os mesmos atributos, mas são pessoas distintas que formam um Deus único. Quando a Bíblia se refere simplesmente a Deus, mais frequentemente faz a Deus Pai, Deus o Pai, melhor dizendo. Mas Deus, o Filho, que veio à Terra como Jesus Cristo, também é totalmente Deus, como Paulo escreve em Colossenses 2:9. Assim, Tomé estava correto quando disse: Senhor meu e Deus meu. Na verdade, João disse que escreveu o seu evangelho para as pessoas crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, desde o começo, eh, os, desde os evangelhos até as cartas de Paulo, é demonstrado que Jesus, né, Jesus Cristo, também é Deus. Em Colossenses vai falar que ele é a imagem do Deus invisível. No próprio aqui no Evangelho de João, quando Tomé pede, né, e diz que acreditaria na ressurreição se ele pudesse colocar o dedo em suas feridas, e quando Jesus aparece e fala para ele colocar os dedos em suas feridas, ele reconhece, né, e chama Jesus de Senhor e Deus, né, reconhecendo a divindade de Jesus. E até do próprio Jesus, em muitas partes dos evangelhos, ele era adorado, né, pelas pessoas que o curavam. Ele nunca rejeitou essa adoração, né, esse modo que as pessoas enxergavam a ele com uma reverência, assim como
tinham a Deus, né? Ele nunca rejeitou isso. E continuando, por fim, Deus, o Espírito Santo, também é plenamente Deus. Em Mateus 28:19, todos são mencionados em igual importância, e isso mostra que a Escritura identifica os três totalmente com Deus. Em Mateus 18:19, portanto, ide, ensinai a todos, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro atesta isso em Atos 5, 3, 4. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava o seu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Né? Ele fazendo essa própria referência ao Espírito Santo como Deus. Paulo diz que o Espírito Santo é onisciente como Deus, o Pai, quando escreve: ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então nós vemos Deus Pai na criação, e na própria criação a Bíblia diz, muitas vezes se refere a Deus no plural, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, sendo quando o homem cai, a própria Bíblia fala, olha, agora ele vai ser semelhante igual a nós. Na própria descida para confundir as línguas, né, na Torre de Babel, ele diz desçamos, né? Aí chegamos a algumas partes dos evangelhos falando da pessoa de Jesus como o próprio Deus e do Espírito Santo como o próprio Deus. Então a igreja ela foi se formando, foi olhando para as Escrituras e entendendo que a Escritura estava revelando um Deus, três pessoas distintas, mas com a mesma essência e com os mesmos atributos, mas não são três deuses, é um Deus só se manifestando através, né, de três pessoas distintas. Continua. Mas a Bíblia também é clara sobre existir apenas um Deus e não três. Ela diz que Deus é apenas uma essência ou um ser, em Deuteronômio 6:4. Deus frequentemente faz ecoar essa afirmação, tornando claro que não há outro Deus senão Ele, Isaías 45:5. Paulo confirma essa declaração em Romanos 3:30. Vamos ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E isso trazia a distinção, né, de Israel para todos os outros povos ao seu redor. Esse entendimento que havia só um Deus, né, o Criador de todas as coisas, não vários deuses. E é isso onde também, e é nesse entendimento que o cristianismo também se enquadra. Mesmo falando de três pessoas da Trindade, nós também acreditamos que há só um Deus, o único Criador, que se revela na história por meio de três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em 1 Timóteo 2:5. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, Deus é apresentado em uma unidade também nos evangelhos e também nas cartas de Paulo. Lembrando que aqui são apenas passagens para que essa aula não fique tão longa, mas tem diversas e outras passagens para os irmãos se aprofundarem mais no estudo e no conhecimento, né, da revelação da palavra de Deus sobre a Trindade. Continuando, a Trindade é um daqueles mistérios que só podemos explicar em parte, como foi dito no começo.
Embora diferentes analogias da criação possam nos ajudar um pouco na compreensão da Trindade, em última análise todas falham em descrever esse mistério, pois tentam explicar o ser divino em termos de criação. Então é difícil para nós entendermos e explicarmos a totalidade do ser de Deus, né? Logo nós somos apenas as suas criaturas. E dentro dessas analogias que muitas vezes nós escutamos por aí, tem algumas analogias que são erradas, né? Que parecem até legais e são exemplos até bons de ouvir e fácil de entender, mas revelam um erro ao compreender ou da sua compreensão sobre a Trindade. Uma delas, mais conhecida, é sobre a água, né? A Trindade não é como a água. Essa ilustração ensina que Deus é uma pessoa que se manifesta de forma diferente, ou seja, é um Deus que se manifesta de forma diferente no tempo. Essa é uma heresia histórica chamada de modalismo ou sabelianismo. Então, essa foi uma das primeiras heresias que a igreja teve que combater sobre a Trindade, porque esse modalismo ou sabelianismo ele acreditava que Deus era um só que ele se manifestava de maneiras diferentes no decorrer do tempo. Não como pessoas distintas, mas sendo o mesmo Deus, não com personalidades e funções distintas, mas sendo o mesmo Deus. É como se Deus, ele, ao passar do tempo, ele usasse algumas máscaras diferentes, ou como um ator no teatro fizesse papéis diferentes. Isso que não fica, a Bíblia não deixa isso claro, como na passagem que nós lemos de Jesus, que é Deus, o Pai, falando: esse é o meu filho que quem me comprazo, o Espírito Santo descendo em formato de pomba sobre Jesus, e o próprio Jesus lá. Então, tem várias passagens na Bíblia que combate esse tipo de argumentação, esse tipo de entendimento. Outra analogia errada é a Trindade não é como o ovo, formado por casca, clara e gema. Deus não é três partes, pessoas que formam a divindade. Cada pessoa é plenamente Deus. Ou seja, as pessoas têm atributos, personalidades e características de Deus. E de Deus na sua essência, né? Não é partes divididas que se completam para formar um Deus. Cada pessoa, tanto Pai, Filho e Espírito Santo, são Deus e os seus atributos. Cada pessoa distinta tem igualdade de atributos no mesmo nível, na mesma quantidade de todos, né? Não são partes divididas que formam um Deus completo, mas todos têm os mesmos atributos, a mesma essência e formam um Deus único. E aí, por último, tem a analogia sobre a Trindade é como o Sol, que além de si, né, o Sol em si, emite raios solares e gera calor. Deus não é uma pessoa que se manifesta de formas diferentes. Essa analogia foi usada pelo Herégio Sabélio, século III, para ilustrar seu ensino modalista. Né? A gente fala hoje sobre heresias, mas assim, no começo da igreja, as pessoas estavam tentando formar a doutrina correta, né? Eles estavam, não que eles queriam destruir a igreja em si, mas estavam tentando entender e compreender a Deus por meio daquilo que a Bíblia estava apontando, revelando. Alguns acertaram e outros erraram o alvo, destituídos ou deixados de lado por conta do seu posicionamento que está em distinção, está diferente daquilo que a Sagrada Escritura aponta, porque Deus não é um ser que interpreta três pessoas diferentes
ao longo da história. Deus é um ser que nele há três pessoas diferentes. Também outra heresia que foi combatida no começo da igreja foi o subordinacionismo, né, que ela é muito conhecida em, é, é, em dizer que Deus é o único, Deus Pai é o único eternamente, e depois Jesus e o Espírito Santo são criaturas ou criações de Deus, né? Eles até têm as mesmas características e atributos, mas não são da mesma natureza, não são igual a Deus. Também esse tipo de heresias ou heresia, esse tipo de entendimento foi combatido pela igreja, tanto é que esses combates, né, de heresias deu origem ao credo de Nicéia, já ali no século IV, para afirmar a trindade, para afirmar a existência de Deus em três pessoas. Então, esse subordinacionismo que foi combatido, né, foi por um bispo chamado Ário, ele queria manter ali o monoteísmo muito parecido com o monoteísmo de Israel, um monoteísmo muito rígido. E aí, para ele manter isso, ele queria deixar com que, ou fazer com que Jesus Cristo fosse uma criação de Deus, não da mesma natureza, e assim também o Espírito Santo, mas isso foi combatido pela igreja e por meio da própria palavra de Deus, que demonstra que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus, né? Nós temos ali ainda igrejas que são influenciadas tanto pelo modalismo, como nós vimos, que é um Deus interpretando três pessoas no tempo, que aquela igreja, Voz da Verdade, que é até o louvor que nós louvamos da Voz da Verdade, eles creem nesse tipo de revelação de Deus, que nós não acreditamos, né, e consideramos uma atitude herética, né, e foi condenada pela igreja. E temos também os testemunhas de Jeová, que acreditam nesse subordinacionismo, né, onde Jesus é uma criação de Deus, e também foi combatido pela igreja. Então essa é a nossa aula de hoje sobre a Trindade. Nossa próxima aula também nós falaremos sobre a Trindade para que venhamos compreender aquilo que nós podemos, aquilo que nós conseguimos, e para que pelo menos nós não venhamos cair em erros de entendimento ou de interpretação daquilo que Deus se revelou e revelou de si através das suas sagradas escrituras. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus possa ainda mais te ajudar a conhecê-lo. Eu espero que você esteja comigo na próxima aula. Deus te abençoe, fique na paz e tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Em nome de Jesus.